Mãe, apenas assine aqui. A voz do meu filho Ricardo cortava o ar como uma lâmina fria, enquanto ele empurrava os papéis pela mesa de vidro da sala de jantar. Seus olhos não encontravam os meus. Depois de 42 anos criando este homem, eu conhecia cada nuance do seu rosto, cada trejeito quando ele estava mentindo. E naquele momento, enquanto a luz do fim de tarde entrava pelas janelas da casa que eu havia construído, tijolo por tijolo, eu via a traição dançando em suas pupilas dilatadas. 73 anos. É o que tenho hoje. 73 anos de vida. 45 de casamento com um homem que partiu há 2 anos, deixando-me viúva, mas não desamparada. Ou pelo menos era o que eu pensava até este momento. Minha mão tremia, não de velhice ou fraqueza, mas de uma raiva que começava a ferver em minhas veias, como água em chaleira esquecida no fogo. O que são estes papéis, Ricardo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Talvez fosse o eco de todas as mulheres da minha linhagem, mulheres fortes do interior de Minas Gerais, que nunca baixaram a cabeça para homem nenhum, muito menos para filhos ingratos. É apenas uma formalidade, mãe. Transferência de bens para facilitar a administração. A senhora já está com idade, precisa descansar. Ele ajustou a gravata, cara, aquela que eu havia dado de presente no seu último aniversário. Irônico como os presentes que damos com amor podem adornar aqueles que nos traem. Peguei os papéis. 15 páginas de texto apertado. Linguagem jurídica complexa. Ricardo deve ter pensado que minha idade havia embotado minha mente, que os anos haviam levado embora minha capacidade de compreensão. Pobre tolo. Ele esqueceu que antes de ser sua mãe, antes de ser esposa do seu pai, eu fui Conceição Amaral, a primeira mulher da minha família a se formar em Direito, em 1973, numa época em que mulheres na universidade eram vistas como aberração. Se você está assistindo isso e já sentiu o gosto amargo da traição familiar, quero que saiba que não está sozinha. Curta este vídeo se você acredita que idade não significa fraqueza e que sabedoria vem com os anos vividos. E me conte nos comentários de onde você está assistindo. Eu sei que histórias como a minha ecoam em cada canto deste país. Comecei a ler. Cada linha era uma punhalada. Transferência total de propriedades, cessão de direitos, procuração irrevogável. Meu filho, o menino que amamentei com meu próprio corpo, que velei noites inteiras quando tinha febre, que defendi de todos os males do mundo, estava tentando me roubar tudo. A casa, as economias, os investimentos que meu falecido marido e eu construímos com décadas de trabalho honesto. Está demorando muito para assinar, mãe. A impaciência na voz dele era palpável. Ao seu lado, Patrícia, minha nora, tamborilava as unhas pintadas de vermelho sangue na mesa. Sempre soube que aquela mulher era uma cobra, desde o dia em que Ricardo a trouxe para casa pela primeira vez, há 15 anos. O jeito como ela avaliava cada móvel, cada quadro, como se já estivesse fazendo o inventário do que seria dela um dia. Estou lendo, querido. Sua mãe velha demora um pouco mais para entender as coisas. Deixei um tom de fragilidade fingida escorrer pela minha voz. Era importante que eles continuassem me subestimando. Vó Conceição, o senhor Ricardo só quer o seu bem. Era Júnior, meu neto de 22 anos, parado na porta da sala. O rapaz tinha o mesmo sorriso cínico do pai, a mesma ganância mal disfarçada nos olhos. Como uma linhagem pode se corromper tanto em apenas 2 gerações? Mas então, algo chamou minha atenção. No canto da sala, quase escondida atrás da cortina, estava Beatriz, minha neta mais nova, 19 anos. Seus olhos encontraram os meus por um breve segundo e vi algo diferente ali. Desconforto? Vergonha? Talvez ainda houvesse esperança em algum lugar desta família destroçada. Preciso dos meus óculos de leitura, eu disse, levantando-me devagar, interpretando o papel da velha frágil que eles queriam que eu fosse. Estão no meu quarto. Eu pego para a senhora, vó.
Beatriz se adiantou, mas Ricardo a cortou com um gesto brusco. Deixa que ela vai. Precisa se movimentar. Faz bem para a circulação. O sarcasmo pingava de cada palavra. Subi as escadas da casa onde criei meus 3 filhos. Ricardo, o mais velho, Carmen, que mora em São Paulo e raramente me visita, e Pedro, meu caçula, que morreu num acidente de carro há 5 anos. Pedro era o único que realmente me amava, o único que via além do patrimônio. Sua morte me quebrou de formas que Ricardo jamais compreenderia. No meu quarto, o santuário que dividi com Antônio por quase meio século, peguei não apenas os óculos, mas também meu celular. Rapidamente, fotografei cada página daqueles documentos malditos. As mãos não tremiam mais. A advogada em mim havia despertado depois de anos de dormência. Voltei à sala de jantar, sentei-me novamente e continuei minha leitura meticulosa. Quanto mais lia, mais o quadro se tornava claro. Não era apenas uma tentativa de roubo, era um plano elaborado, provavelmente arquitetado por Patrícia, aquela víbora de salto alto. Havia cláusulas que me deixariam com uma mesada miserável, dependente da bondade do meu filho para sobreviver. Outras que me impediriam de contestar qualquer decisão futura sobre os bens. Era escravidão moderna, disfarçada de cuidado filial. Então, mãe, vai assinar? Ricardo estava de pé agora, as mãos apoiadas na mesa, inclinando-se sobre mim como um abutre sobre carniça. Tenho uma pergunta, filho. Tirei os óculos, limpei as lentes com cuidado, ganhando tempo. O que acontece se eu não assinar? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Ricardo trocou um olhar rápido com Patrícia. Foi ela quem respondeu, com aquela voz melosa que sempre me deu náuseas. Ora, dona Conceição, ninguém está obrigando a senhora a nada, mas Ricardo e eu estamos preocupados com sua capacidade de administrar tanta coisa sozinha. Talvez seja necessário pedir uma interdição judicial para o seu próprio bem, é claro. Interdição. A palavra ficou suspensa no ar como uma ameaça. Queriam me declarar incapaz, senil, demente. O ultraje queimou minha garganta, mas mantive a expressão neutra. Aprendi há muito tempo que na guerra, e isto era uma guerra, nunca se deve mostrar as cartas cedo demais. Entendo, murmurei, voltando aos papéis. Mas há algumas coisas aqui que não compreendo. Por exemplo, esta cláusula sobre a Casa de Ouro Preto. Que Casa de Ouro Preto? Ricardo franziu o senho. Sorri internamente. A Casa de Ouro Preto era uma herança da minha avó, registrada apenas no meu nome de solteira, algo que Antônio e eu mantivemos assim por razões sentimentais. Ricardo não sabia da existência dela, mas estava ali no documento, o que significava que alguém havia feito uma pesquisa muito minuciosa sobre meu patrimônio. Alguém com acesso a registros que não deveria ter. Deve ser um erro de digitação. Patrícia se apressou em dizer: podemos corrigir depois. Continuei folheando. E esta menção a uma conta no Banco do Brasil, agência 3421? Agora foi a vez de Ricardo empalidecer. Aquela conta era uma que Antônio havia aberto para emergências, conhecida apenas por nós dois. Como eles sabiam dela? Mãe, a senhora está confundindo as coisas. Apenas assine e depois conversamos sobre os detalhes. Sabe, Ricardo? Comecei. Minha voz ganhando uma força que há muito não sentia. Sua pressa me lembra de quando você era pequeno e havia quebrado meu vaso de cristal. Lembra? Você tentou me apressar para sair de casa antes que eu percebesse. Isso foi há 40 anos, mãe. Não tem nada a ver com... Tem tudo a ver, filho. Você continua achando que pode me enganar. Mas deixe-me contar uma coisa sobre sua mãe que você parece ter esquecido.
Levantei-me, desta vez sem fingir fragilidade. Minha coluna se endireitou, meus ombros se alinharam. Era hora de deixar cair a máscara da velhinha indefesa. Antes de ser sua mãe, eu fui muitas coisas. Fui a menina que andava 15 quilômetros para ir à escola. Fui a jovem que trabalhou de dia e estudou de noite para pagar a faculdade. Fui a advogada que defendeu mulheres abandonadas, quando isso era considerado perda de tempo. Fui a esposa que ajudou seu pai a construir um império do nada, tijolo por tijolo, suor por suor. Ricardo deu um passo para trás. Patrícia agarrou o braço dele, seus olhos faiscando de raiva mal contida. E mais importante, continuei, eu sou a mulher que leu cada linha deste documento e reconheceu exatamente o que ele é, uma tentativa patética de golpe. A senhora está delirando. Patrícia cuspiu as palavras. Ricardo, chame o médico. Sua mãe claramente não está bem. Oh, eu estou perfeitamente bem, querida Nora. Tão bem que percebi algumas coisas interessantes nestes papéis. Por exemplo, o fato de que foram preparados pelo escritório Mendonça em Associados. Curioso, não é? Considerando que o doutor Mendonça é seu primo, Patrícia. O mesmo primo que foi desbarrado da OAB há 3 anos por falsificação de documentos. O rosto de Patrícia perdeu toda a cor. Bingo! Meu tiro no escuro havia acertado em cheio. Como você, ela começou, mas se calou rapidamente. Como eu sei, querida, eu posso ser velha, mas ainda tenho amigos. Amigos que me contam coisas muito interessantes, como o fato de que vocês dois têm uma dívida de R$300 mil com agiotas. Ou que a empresa do Ricardo está à beira da falência porque ele desviou dinheiro para pagar as plásticas e viagens da esposa. Isso é mentira! Ricardo explodiu, o rosto vermelho de raiva. É mesmo? Então você não se importaria se eu ligasse agora para o Dr. Henrique, seu contador? Tenho certeza de que ele adoraria explicar para onde foi o dinheiro da empresa nos últimos 2 anos. Peguei meu celular, comecei a discar. Ricardo avançou e arrancou o aparelho da minha mão com violência. O celular voou longe, batendo na parede e se espatifando no chão. Agora chega! Ele gritou. A senhora vai assinar estes papéis agora, nem que eu tenha que guiar sua mão. Ricardo! Beatriz finalmente saiu de seu canto, o rosto pálido de choque. Você não pode fazer isso com a vovó. Cala a boca, Beatriz. Isso não é da sua conta. É sim da minha conta. Ela é minha avó e vocês estão tentando roubá-la. Beatriz, querida. Patrícia tentou intervir com sua voz falsa e doce. Você não entende a situação. Sua avó está confusa, precisa de ajuda. A única confusa aqui é você se acha que vai se dar bem com isso, Beatriz retrucou. Eu ouvi vocês dois planejando tudo. Tenho gravações. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para minha neta com uma mistura de orgulho e surpresa. Então havia mesmo esperança nesta família. Você gravou? Ricardo gaguejou. Cada palavra, cada plano nojento. Como vocês iam internar a vovó num asilo barato depois de pegar tudo. Como iam vender a casa e se mudar para Miami. Tudo. Patrícia se lançou em direção a Beatriz, mas eu fui mais rápida. Coloquei-me entre elas e pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de Antônio, senti-me verdadeiramente viva. Toque na minha neta e eu juro que você vai conhecer o verdadeiro significado de inferno. Minha voz saiu baixa, perigosa. Eu posso ser velha, mas ainda sei exatamente onde enfiar uma faca de cozinha para causar o máximo de dano com o mínimo de esforço. Patrícia recuou. Ricardo parecia perdido, olhando de mim para a filha, para a esposa. Beatriz, me dê seu celular, pedi. Ela me entregou prontamente. Agora vamos fazer o seguinte. Vocês dois vão sair da minha casa, agora, e não vão voltar até que eu permita. Esta casa é tanto minha quanto sua. Ricardo protestou.
Errado, filho. Esta casa está no meu nome, apenas no meu nome. Seu pai se certificou disso antes de morrer. Ele já desconfiava que você não era confiável. Parece que ele estava certo. A menção a Antônio pareceu atingir Ricardo como um tapa. Ele sempre competiu pela aprovação do pai. Sempre ficou em segundo lugar para Pedro nos afetos paternos. Vocês têm 5 minutos para sair, continuei. Ou eu ligo para a polícia e mostro a eles estas gravações. Tentativa de coação, falsificação de documentos, conspiração para cometer fraude. Acho que dá uns bons anos de cadeia, não? Você não faria isso, Ricardo disse, mas a convicção havia sumido de sua voz. Eu sou seu filho. Você era meu filho. Meu filho morreu no momento em que decidiu me trair. O que está na minha frente agora é apenas um estranho ganancioso usando o rosto do menino que eu amei. As palavras pareceram finalmente quebrar algo em Ricardo. Por um momento, apenas um momento, vi um lampejo do garoto que ele havia sido, antes da ganância, antes de Patrícia, antes da corrupção de sua alma. Mas o momento passou e a máscara de raiva voltou. Você vai se arrepender disso, velha. A única coisa que me arrependo é de não ter visto quem você realmente era antes. Agora saiam. Eles saíram, Patrícia praticamente arrastando Ricardo, cuspindo ameaças e maldições. Júnior o seguiu, lançando um último olhar de desprezo para mim e Beatriz. Quando a porta bateu, minhas pernas finalmente cederam. Sentei-me pesadamente na cadeira, a adrenalina deixando meu corpo como o ar de um balão furado. Beatriz correu para mim, ajoelhando-se ao meu lado, segurando minhas mãos. Vovó, a senhora está bem? Estou, meu amor, estou. Acariciei seu rosto jovem, tão parecido com o meu quando eu tinha sua idade. Mas me diga, por que você os gravou? Por que me ajudou? Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Porque a senhora sempre foi boa comigo. Porque eu vi como eles mudaram depois que o vovô morreu. E porque... Ela hesitou. Porque eu encontrei o diário do tio Pedro. Meu coração disparou. O diário de Pedro? Sim, estava no sótão. Ele escreveu sobre tudo, sobre como papai sempre foi ciumento dele, sobre como papai e mamãe já planejavam coisas mesmo quando vovô estava vivo. Ele estava investigando algumas irregularidades na empresa quando aconteceu o acidente. O mundo pareceu girar ao meu redor. Você está dizendo que... Não tenho provas, vovó, mas tio Pedro escreveu que tinha medo, que papai havia descoberto que ele sabia dos desvios, que tinha recebido ameaças veladas. Fechei os olhos, a dor da perda de Pedro se renovando como uma ferida reaberta. Meu menino, meu doce Pedro, que sempre protegia os mais fracos, que sempre lutava pelo que era certo. Seria possível que Ricardo tivesse... Não, eu não podia pensar nisso agora. Não ainda. Beatriz, você tem essas gravações seguras? Tenho várias cópias. Na nuvem, num pendrive, enviei para meu e-mail. E... Ela hesitou. Enviei uma cópia para tia Carmen. Carmen? Minha filha do meio, sempre distante, sempre neutra nas brigas familiares. Ela ligou ontem. Disse que estava preocupada com a senhora, que tinha ouvido rumores sobre o que papai estava planejando. Ela está vindo de São Paulo amanhã. Uma onda de emoção me atravessou. Carmen vindo me ver, depois de 3 anos apenas de telefonemas formais em datas comemorativas. Vovó, Beatriz continuou, tem mais uma coisa. Aquela casa em Ouro Preto que a senhora mencionou. Eu pesquisei. Está avaliada em 2 milhões de reais hoje. É patrimônio histórico. Sorri, um sorriso genuíno pela primeira vez em muito tempo. Sua bisavó seria feliz em saber disso. Ela sempre disse que aquela casa valeria ouro um dia. Porque o vovô nunca soube dela. Oh, ele sabia, mas concordamos em mantê-la separada como uma segurança. Antônio era um homem bom, mas ele conhecia nosso filho. Conceição, ele me disse uma vez, mantenha algo só seu, para o caso de Ricardo se perder no caminho. Profético, não?
Levantei-me, minhas forças renovadas pela presença de Beatriz, pela promessa da vinda de Carmen, pela justiça que finalmente seria feita. Beatriz, quero que você fique aqui comigo esta noite. Amanhã vamos ao meu advogado, o verdadeiro, não esse impostor que eles contrataram. Doutor Sebastião Ferreira, um velho amigo. Ele vai saber o que fazer. E o papai, ele vai voltar. Deixe-o vir. Mudei as fechaduras há 6 meses. Ele apenas não sabe disso ainda. Sempre carrega a chave velha, achando que ainda funciona. Outro segredo que guardei. Beatriz me olhou com admiração. A senhora planejou tudo isso? Não tudo, meu amor, mas quando você vive tanto quanto eu, aprende a se proteger, aprende a ver os sinais. Seu pai começou a mudar há 3 anos, logo depois que Patrícia perdeu o emprego. As perguntas sobre finanças, os documentos que ele queria que eu assinasse por precaução, as visitas repentinas, interessadas em avaliar móveis e quadros. Fomos para a cozinha e preparei um chá de camomila para nós duas. A casa parecia mais leve sem a presença tóxica de Ricardo e sua família. Era como se as paredes pudessem respirar novamente. Vovó, posso perguntar uma coisa? Claro, querida. Por que a senhora fingiu ser frágil? Por que não os confrontou antes? Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma mesa onde amamentei meus filhos, onde Antônio e eu tomávamos café todas as manhãs, onde a vida aconteceu por décadas. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, disse: pareça fraco quando você é forte, e forte quando você é fraco. Eu precisava saber até onde eles iriam. Precisava de provas e, mais importante, precisava saber se havia alguém na família em quem ainda pudesse confiar. Você me deu essa resposta. E se eu não tivesse gravado nada? Se eu tivesse ficado do lado deles? Então eu teria usado meu plano B. Tenho um detetive particular me ajudando há 6 meses. Sr. Joaquim, um ex-policial. Ele tem documentado tudo. Os encontros de Ricardo com agiotas, as compras extravagantes de Patrícia com cartões de crédito no meu nome, as transferências suspeitas da empresa. Beatriz balançou a cabeça, incrédula. A senhora é incrível. Não, meu amor. Sou apenas uma sobrevivente. E você sabe o que aprendi em todos esses anos? Que a família que escolhemos vale mais que a família de sangue. Que o amor verdadeiro não cobra preço. E que nunca, jamais, devemos subestimar uma mulher com cabelos brancos e décadas de experiência. O telefone da casa tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Mãe! Era Carmen, sua voz tensa. Ricardo acabou de me ligar. Está furioso, dizendo coisas terríveis sobre você. O que aconteceu? Contei tudo para Carmen, cada detalhe sórdido. Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha era pesado. Eu sabia, ela finalmente disse. Eu sabia que ele estava tramando algo. É por isso que me mantive afastada. Não conseguia assistir, mas também não conseguia enfrentar. Sou uma covarde, mãe. Não, filha. Você fez o que precisava fazer para se proteger. Mas agora preciso de você aqui. Estarei aí 1h da manhã. E mãe? Trouxe alguns documentos que podem interessar. E-mails que Ricardo me enviou ao longo dos anos, propondo negócios suspeitos, tentando me envolver em esquemas. Guardei tudo. Por que guardou? Porque conheço meu irmão desde que nasceu. Sempre soube que um dia isso seria necessário. Pedro me fez prometer, antes de morrer. Ele disse: Carmen, proteja a mamãe quando eu não puder mais. Falhei por 3 anos, mas não vou falhar agora. As lágrimas finalmente vieram. Lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo. Pedro, meu anjo, ainda cuidando de mim mesmo depois de partido.
Naquela noite, Beatriz e eu dormimos no mesmo quarto, como avó e neta, mas também como duas mulheres unidas contra a injustiça. Por volta das 3 da manhã, ouvimos barulhos no portão. Ricardo tentando entrar com sua chave velha, xingando e chutando a Ana ao portão quando não conseguiu. Chamamos a polícia, que o escoltou para longe com um aviso formal. Na manhã seguinte, Carmen chegou antes das 8. Não havia há 3 anos, e os cabelos grisalhos que agora enfeitavam suas têmporas me lembraram que o tempo havia passado para todos nós. Nos abraçamos longamente, um abraço que carregava pedidos de desculpas não ditos e perdões concedidos. Trouxe reforços, ela disse, e para minha surpresa, Dr. Sebastião Ferreira entrou logo atrás dela. Conceição, o velho advogado, meu colega de faculdade, cumprimentou-me com um beijo no rosto. Carmen me ligou ontem à noite. Vim preparado para a guerra. Passamos a manhã toda revisando documentos, gravações, evidências. Sebastião ficou particularmente interessado no documento que Ricardo queria que eu assinasse. Isto aqui, ele apontou para uma cláusula específica. É não apenas ilegal, mas criminoso. Tentativa de apropriação indébita qualificada pelo vínculo familiar. Com as gravações de Beatriz, temos um caso sólido. Eu não quero apenas me defender, eu disse firmemente. Quero justiça. Para mim, para Pedro, para todas as mulheres que são exploradas por seus próprios filhos. E terá, Sebastião prometeu. Mas primeiro, precisamos garantir sua segurança e seus bens. Passamos os próximos dias em ação coordenada. Sebastião entrou com uma medida cautelar, impedindo Ricardo de se aproximar de mim ou de meus bens. Carmen usou seus contatos em São Paulo para investigar as finanças de Ricardo mais profundamente. O que descobrimos foi pior do que imaginávamos. Ricardo havia falsificado minha assinatura em diversos documentos ao longo dos últimos 2 anos. Empréstimos em meu nome, vendas de ações que eu nem sabia que ele tinha acesso. O rombo total passava de R$500 mil. Patrícia, descobrimos, tinha um histórico de golpes similares. Seu primeiro marido havia morrido em circunstâncias suspeitas, deixando-lhe uma pequena fortuna que ela queimou em 2 anos. Mãe, Carmen disse numa tarde, enquanto revisávamos mais documentos, encontrei algo sobre Pedro. Meu coração parou. O quê? Registros telefônicos. Ricardo ligou para Pedro 17 vezes no dia do acidente. Pedro não atendeu nenhuma. A última mensagem de texto de Ricardo dizia: "Você vai se arrepender de me ignorar." O peso da revelação me esmagou. Meu próprio filho, sangue do meu sangue, possivelmente envolvido na morte do irmão. Era demais para processar. Não temos provas conclusivas. Sebastião me lembrou gentilmente. Mas podemos pedir uma reabertura da investigação. Façam isso, eu disse, minha voz rouca de emoção contida. Uma semana depois do confronto inicial, Ricardo tentou uma nova estratégia. Apareceu na minha porta com Júnior e, surpreendentemente, minha irmã Rosa, que eu não via há 5 anos. Conceição. Rosa começou, claramente desconfortável. Ricardo me contou que você está doente, confusa. Vim ajudar a resolver essa situação em família. Olhei para Rosa, 5 anos mais nova que eu, sempre invejosa do meu casamento com Antônio, da minha casa, da minha vida. Ricardo tinha escolhido bem seu reforço. Rosa, que bom vê-la. Entre, vamos conversar. Eles entraram cautelosos. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. As olheiras profundas e a barba por fazer denunciavam noites sem dormir. Onde está Patrícia? Perguntei casualmente. Ela precisou viajar, Ricardo murmurou. Mais tarde descobri que Patrícia havia fugido quando soube que a polícia estava investigando suas atividades. Abandonou Ricardo com as dívidas e a vergonha. Conceição, Rosa começou, sentando-se no sofá como se a casa fosse dela. Você precisa ser razoável. Ricardo é seu filho. Ele só quer cuidar de você. Rosa,
Respondi calmamente. Você sabia que Ricardo tentou me fazer assinar documentos fraudulentos? Que ele falsificou minha assinatura em empréstimos? Que desviou o dinheiro da empresa do pai dele? Rosa piscou, claramente não esperando essa resposta. Isso deve ser um mal-entendido. Beatriz, querida, pode mostrar para sua tia-avó as gravações? Beatriz, que estava quieta num canto, pegou seu celular. A voz de Ricardo encheu a sala, clara e inconfundível, discutindo com Patrícia como iriam me convencer a assinar os papéis, como iriam me internar se eu resistisse. O rosto de Rosa perdeu toda a cor. Ela olhou para Ricardo com choque genuíno. Você disse que ela estava senil. Rosa sussurrou. Ela está mentindo. Essas gravações são falsas. Ricardo explodiu. Ricardo, eu disse, minha voz cortando sua explosão. O laboratório de áudio forense já confirmou a autenticidade. Sebastião tem o laudo. Foi a gota d'água. Ricardo se lançou em minha direção, as mãos estendidas como garras. Mas Carmen foi mais rápida. Com um movimento que nenhum de nós esperava, ela se interpôs e empurrou Ricardo com força. Ele tropeçou e caiu, batendo a cabeça na mesa de centro. Toque nela e eu acabo com você. Carmen disse, uma ferocidade que eu nunca tinha visto nela, transformando seu rosto normalmente plácido. Júnior correu para ajudar o pai. Rosa se levantou, as mãos tremendo. Conceição, eu não sabia. Ele me prometeu que se eu te convencesse, ele pagaria minhas dívidas. Que dívidas, Rosa? Eu perdi tudo no jogo. Minha casa, minhas economias. Ricardo disse que me ajudaria se eu... Então era isso. Ricardo havia manipulado até minha própria irmã, usando suas fraquezas contra mim. O nível de manipulação era sociopático. Rosa, vá embora. Não quero você na minha casa. Mas antes de ir, saiba disso. Você escolheu o lado errado. Sempre escolheu desde que éramos crianças. E sempre perdeu por isso. Rosa saiu chorando. Ricardo se levantou, o ódio queimando em seus olhos. Isso não acaba aqui, ele rosnou. Não acaba, concordei. Acaba no tribunal. Você vai responder por falsificação, estelionato, apropriação indébita, coação e, se Deus quiser, pela morte de Pedro. A menção de Pedro o congelou. Você não pode provar nada sobre Pedro. Ainda, eu disse simplesmente, ainda. Eles saíram, e pela primeira vez em anos tranquei a porta com correntes extras. Não por medo, mas por precaução. Um animal acuado é sempre mais perigoso. Naquela noite, Beatriz, Carmen e eu jantamos juntas. 3 gerações de mulheres, unidas pela adversidade. Contei histórias da minha juventude, de como conheci Antônio, de como construímos nossa vida. Carmen compartilhou suas próprias lutas em São Paulo, o divórcio difícil que enfrentou sozinha, o câncer que venceu em silêncio. Beatriz falou sobre seus sonhos de estudar direito, de ser como eu. Você já é melhor que eu disse a ela. Você teve coragem de fazer a coisa certa mesmo indo contra seu pai. Isso requer uma força que muitos nunca terão. O telefone tocou. Era Sebastião. Conceição, tenho notícias. A polícia aceitou reabrir o caso de Pedro. E mais, encontraram irregularidades no relatório original do acidente. O investigador responsável era cunhado de Patrícia. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. A teia de corrupção era mais profunda do que eu imaginava. O que fazemos agora? Perguntei. Agora, minha amiga, nós lutamos. Com a lei, com a verdade, com justiça. Ricardo e Patrícia vão responder por tudo. Desliguei o telefone e olhei para minha família. A verdadeira família. Aquela unida por amor e lealdade, não por sangue e ganância. Meninas, eu disse, vamos precisar ser fortes. Isso vai ficar pior antes de melhorar. Estamos com você, mãe, Carmen disse, segurando minha mão. Até o fim, vovó. Beatriz acrescentou, segurando a outra.
E ali, na minha cozinha, com as duas pessoas que realmente importavam, eu soube que havia vencido. Não porque recuperaria meu dinheiro ou porque Ricardo seria punido, mas porque havia encontrado algo que ele tentou roubar e não conseguiu. Amor verdadeiro, lealdade genuína, família real. Nos dias que se seguiram, as coisas se moveram rapidamente. A investigação policial revelou que Patrícia tinha múltiplas identidades, um histórico de golpes em 3 estados. Ricardo, confrontado com as evidências, tentou negociar, oferecendo devolver parte do dinheiro em troca de eu retirar as queixas. Nem todo o dinheiro do mundo vale minha dignidade, foi minha resposta através de Sebastião. A imprensa local pegou a história. Idosa de 73 anos desmascara esquema do próprio filho para roubá-la. Os jornalistas queriam entrevistas, queriam detalhes sórdidos. Recusei todos. Minha vingança não era um espetáculo público, era justiça privada. Mas então, algo inesperado aconteceu. Outras mulheres começaram a me procurar. Mulheres que haviam sido exploradas por filhos, netos, parentes. Mulheres que achavam que eram as únicas, que a vergonha era só delas. Formamos um grupo de apoio, nos reunindo toda quinta-feira na minha casa. Dona Conceição salvou minha vida, disse Marta, 68 anos, numa dessas reuniões. Eu estava pronta para assinar tudo para meu filho, achando que era meu dever de mãe. Sua história me deu coragem de dizer não. Se você está assistindo isso e passou por algo similar, saiba que não está sozinha. A idade não nos torna fracas, nos torna sábias. Use essa sabedoria. Proteja-se. E nunca, jamais, deixe que o sangue seja desculpa para abuso. 2 meses depois do confronto inicial, o julgamento começou. Ricardo apareceu no tribunal abatido, envelhecido, acompanhado de um advogado público. Não tinha mais dinheiro para pagar um particular. Patrícia estava foragida, mas havia mandado de prisão contra ela. Quando subi no banco das testemunhas, olhei diretamente para meu filho. O menino que carreguei no ventre, que ninei, que amei incondicionalmente, e disse a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Esse homem tentou roubar não apenas meu patrimônio, mas minha dignidade, minha autonomia, meu direito de existir como pessoa. Usou o amor que tenho por ele como arma contra mim. Isso não é um filho, é um predador. Ricardo foi condenado a 5 anos de prisão, 2 em regime fechado. As dívidas que ele acumulou em meu nome foram anuladas. A empresa do Antônio, que ele quase destruiu, foi salva por Carmen, que assumiu a gestão. No dia da sentença, Júnior veio me procurar. Vó, ele disse, lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Eu era jovem, burro, ganancioso. Papai me prometeu um carro novo, uma vida boa. Eu não pensei em você como pessoa, só como um obstáculo. Júnior, respondi, você tem 22 anos, idade suficiente para saber o certo do errado, mas também tem idade para mudar, para ser melhor. A questão é, você quer? Eu quero. Eu preciso. Não quero ser como ele. Então prove. Não com palavras, mas com ações. Termine a faculdade, arrume um emprego honesto, construa sua vida sem depender do dinheiro dos outros e talvez um dia possamos reconstruir algo. Ele assentiu e foi embora. Beatriz me disse depois que ele estava trabalhando em 2 empregos para pagar a faculdade, que havia cortado relações com os amigos que o incentivavam à vida fácil. Talvez houvesse esperança para ele. A investigação sobre a morte de Pedro continuou. Novas evidências surgiram. O carro de Pedro havia sido visto sendo seguido por um veículo que, descobriu-se depois, era alugado no nome de um comparsa de Patrícia. O freio do carro de Pedro havia sido mexido. Era homicídio, não acidente. Quando Ricardo soube que seria indiciado também pela morte do irmão, algo nele finalmente quebrou. Pediu para me ver na prisão. Fui, acompanhada de Sebastião. Mãe, ele disse, o
Rosto marcado pelo peso da culpa, eu não queria que Pedro morresse. Era só para assustar, para ele parar de investigar. Patrícia disse que seria só um susto, que o mecânico ia apenas... Mas algo deu errado. Pedro morreu e eu virei um monstro para esconder a verdade. Você já era um monstro antes disso, Ricardo. Pedro morrer apenas revelou o que você sempre foi. Eu sei que não mereço perdão, mas preciso que a senhora saiba. Eu amei a senhora um dia. Antes da ganância, antes de Patrícia, antes de tudo isso. Eu fui seu filho. Sim, você foi. E eu fui sua mãe. Mas ambos morremos no dia que você escolheu o dinheiro sobre o amor. Saí dali e nunca mais voltei. Ricardo foi condenado a 20 anos pelo homicídio de Pedro. Patrícia foi capturada tentando fugir para o Paraguai e pegou 15 anos. A casa ficou quieta depois disso. Mas era uma quietude boa, pacífica. Carmen se mudou de São Paulo, montou um escritório em casa para trabalhar remotamente. Beatriz entrou na faculdade de Direito, determinada a ajudar mulheres em situações como a minha. Transformei a Casa de Ouro Preto num centro de apoio para mulheres idosas, vítimas de abuso familiar. Com o dinheiro recuperado e a venda de alguns investimentos, criei uma fundação em nome de Pedro, oferecendo assistência jurídica gratuita. Um ano depois de tudo, no aniversário de morte de Antônio, estava no cemitério com flores para ele e Pedro. Carmen e Beatriz estavam comigo. Antônio, eu disse ao túmulo do meu marido, você estava certo sobre Ricardo, mas estava errado sobre uma coisa. Eu não precisava de proteção, eu precisava de justiça. E consegui. O vento soprou suave, e por um momento jurei sentir a mão de Antônio no meu ombro, aprovando. De volta em casa, encontrei Júnior esperando no portão. Estava diferente. Mais magro, mais maduro, os olhos sem aquela ganância que antes os definia. Vó, eu me formei, com honras, e consegui um emprego numa ONG que ajuda famílias carentes. Eu queria que a senhora soubesse. Estou orgulhosa de você, Júnior. Posso visitá-la às vezes? Não quero nada, Só quero conhecer a senhora de verdade, a mulher forte que você é, não a vovó que eu achava que podia explorar. Olhei para Carmen e Beatriz. Ambas assentiram sutilmente. Venha tomar um café, Júnior. Vamos conversar. E assim, sentados na mesma mesa onde tudo começou, onde Ricardo tentou me roubar, começamos a reconstruir. Não a família que foi, mas uma nova, baseada em respeito, honestidade e amor verdadeiro. 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Ricardo continua preso, sem direito a visitas minhas. Soube através de Júnior que ele encontrou religião na prisão, que pede perdão a Deus todos os dias. Talvez seja verdade, talvez seja mais uma manipulação. Não me importo mais. Patrícia morreu na prisão, esfaqueada por outra detenta que ela tentou golpear. O karma, parece, tem suas próprias formas de justiça. A Fundação Pedro Amaral já ajudou mais de 300 mulheres. Recebo cartas todos os dias, histórias de superação, de coragem, de mulheres que disseram não ao abuso. Beatriz se formou em tempo recorde, já advoga ao meu lado. Carmen encontrou o amor aos 52 anos, um viúvo honesto que a trata como merece. Júnior se casou com uma boa moça, trabalha duro, constrói sua vida com dignidade. E eu? Eu vivo. Aos 76 anos, eu vivo mais plenamente do que vivi em décadas. Viajo, leio, danço. Sim, danço. Encontrei um grupo de dança para a terceira idade e toda sexta-feira coloco meus sapatos de salto baixo e rodopia pelo salão como se tivesse 20 anos. Dona Conceição, me disse uma das mulheres do grupo de apoio outro dia, a senhora é uma inspiração. Não, querida, respondi. Sou apenas uma mulher que aprendeu que nunca é tarde para lutar pelo que é seu. Que família é quem escolhemos amar, não necessariamente com quem dividimos sangue. E que a maior vingança contra aqueles que tentam nos diminuir é viver bem,
viver plenamente, viver livre. Esta manhã, enquanto tomava meu café na varanda, observando o sol nascer sobre o jardim que Antônio e eu plantamos juntos, Beatriz veio se sentar ao meu lado. Vovó, estava pensando em escrever um livro sobre sua história. Nossa história, corrigi. É nossa história, meu amor, de todas as mulheres que se recusaram a ser vítimas. Como a senhora quer que termine? Pensei por um momento, observando os pássaros que vinham comer as frutas que deixo para eles toda manhã. Com a verdade, Beatriz, que a idade não nos enfraquece, nos fortalece, que o amor verdadeiro não tem preço e que nunca, jamais, devemos subestimar uma mulher que sabe ler, não apenas palavras em papel, mas as intenções nos corações daqueles ao seu redor. E o título? Sorri, lembrando daquele dia, daquele momento em que tudo mudou. Meu filho disse: assine estes papéis ou saia sem nada. Ele esqueceu que eu sei ler muito bem. Beatriz riu, um som claro e alegre que encheu a manhã de esperança. Perfeito, vovó, absolutamente perfeito. Enquanto o sol subia no céu, pintando tudo de dourado, eu soube que minha história não era sobre perda ou traição. Era sobre renascimento. Sobre uma mulher que se recusou a ser apenas uma estatística, uma vítima, um número numa lista de idosos abusados. Meu nome é Conceição Amaral. Tenho 76 anos. Sou mãe de 3 filhos, um traidor, uma redimida, um anjo que vigia do céu. Sou avó de 2 netos, uma guerreira e um homem em reconstrução. Sou viúva de um homem bom que me amou por 45 anos. Sou advogada, mesmo que aposentada. Sou fundadora de uma instituição que muda vidas. Mas, acima de tudo, sou uma sobrevivente. E se minha história pode inspirar uma única mulher a se levantar, a dizer não, a lutar pelo que é seu por direito, então cada lágrima, cada dor, cada momento de desespero valeu a pena. Porque no final, não é sobre o dinheiro que tentaram roubar, é sobre a dignidade que não conseguiram tirar, é sobre a força que eles subestimaram, é sobre a mulher que eles acharam que eu era versus a mulher que sempre fui. Ricardo achava que eu era apenas uma velha frágil que assinaria qualquer papel que ele colocasse na minha frente. Ele esqueceu que eu era Conceição Amaral, a menina que andou 15 quilômetros para estudar, a mulher que se formou em direito quando isso era impensável, a esposa que construiu um império ao lado do marido, a mãe que sacrificou tudo pelos filhos. Ele esqueceu que eu sei ler, não apenas contratos e cláusulas, mas almas e intenções. E esse foi seu maior erro. Levanto-me da varanda, meu café terminado, meu dia começando. Tenho uma reunião na Fundação às 9, almoço com Carmen ao meio-dia, aula de dança às 3. A vida continua, plena, rica, livre. Ao passar pelo espelho do corredor, vejo meu reflexo. Cabelos brancos como prata polida, rugas que contam histórias de risos e lágrimas, olhos que viram traição, mas escolheram o perdão. Não para eles, mas para mim mesma. Bom dia, Conceição, digo ao meu reflexo. Hoje é um bom dia para viver. E é. Cada dia longe das garras da manipulação, cada dia cercada de amor verdadeiro, cada dia em que posso ajudar outra mulher a encontrar sua força. Cada dia é um bom dia para viver. O telefone toca. É outra mulher precisando de ajuda, outra história de abuso familiar, outro pedido de orientação. Atendo com a voz firme de quem já atravessou o inferno e voltou para contar a história. Fundação Pedro Amaral, Conceição falando. Como posso ajudá-la? E assim continua minha vida, minha missão, meu propósito. Porque enquanto houver mulheres sendo exploradas por aqueles que deveriam amá-las, enquanto houver filhos que confundem herança com direito, enquanto houver idosos sendo tratados como caixas eletrônicos ambulantes, eu estarei aqui. 76 anos, sobrevivente, lutadora,
vencedora, e minha história está apenas começando. A tarde cai suave sobre a cidade. Estou no escritório da fundação, revisando casos com Beatriz, quando uma mulher entra. Deve ter meus anos, talvez um pouco mais nova, o rosto marcado pelo tipo de dor que reconheço imediatamente. Dona Conceição? Ela pergunta, a voz tremendo. Meu nome é Helena. Meu filho está tentando me internar à força para ficar com minha casa. Levanto-me, vou até ela, pego suas mãos trêmulas nas minhas. Helena, você veio ao lugar certo. Sente-se, vamos conversar. E prometo, você não vai perder sua casa, sua dignidade ou sua liberdade. Não no meu turno. Beatriz já está pegando os formulários, preparando o dossiê. É nossa 158ª cliente este ano. 158 mulheres que não serão vítimas, que não serão estatísticas, que não serão esquecidas. Enquanto Helena conta sua real história, tão similar à minha, tão dolorosamente familiar, eu penso em Ricardo. Ele nunca entenderá o que seu ato de traição criou. Ao tentar me destruir, ele me fortaleceu. Ao tentar me roubar, ele me enriqueceu. Não de dinheiro, mas de propósito. Ao tentar me silenciar, ele me deu voz. Uma voz que agora fala por centenas. Helena, digo quando ela termina, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Você já deu o passo mais difícil. Você pediu ajuda. Agora vamos lutar juntas. O sol se põe, pintando o céu de rosa e laranja. Mais um dia termina, mais uma batalha começa. E eu, Conceição Amaral, estou pronta para todas elas, porque é isso que fazemos. Nós, mulheres de cabelos brancos e espíritos indomáveis, nós sobrevivemos, nós resistimos, nós vencemos e nunca, jamais assinamos papéis sem ler cada palavra. End